Jesus, eu choro. Quando eu falo da minha família que aqui está, eu choro. Quando eu falo do meu marido que aqui está também, eu choro também. Mas é um choro de gratidão, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel. O Senhor, Ele não se atrasa, Ele não erra. Ele é um Deus fiel. Pode ser o que for que você estiver passando. No momento certo, o Senhor vai te dar a solução. E eu sirvo um Deus bom. E eu vim compartilhar com vocês uma palavra de um firme fundamento, porque a fé, ela é isso. Ela é um firme fundamento. Ela não é uma mensagem de positividade. Ela não é um positivismo para você falar, para talvez melhorar. Ela é uma certeza. A fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. Ela existe já no mundo espiritual e, através da palavra, você chama à existência aquilo que já existe, mas os seus olhos não vê. A fé, ela evidencia primeiro pela boca antes dos olhos. Você crê firmemente no que está saindo da sua boca. E aí, depois, os seus olhos veem. Quando a Polly me fez o convite, eu falei, mas eu? E pensei, falei, eu. Vou responder o áudio. E o Senhor me trouxe a memória, numa madrugada que eu estava orando, de um período que eu passei, e aí eu tirava a madrugada para orar, porque era pandemia. E o Senhor me falou, me lembrou daquele momento que eu falei, Pai, conta comigo, Senhor. Eu quero que as pessoas sintam e vejam o que você faz, mas mais do que isso, quem você é. O que há, gente, esse nome, Jesus, nesse nome tem poder. Nesse sangue tem poder. Eu não estou falando para vocês algo que é mais ou menos, porque a fé ou você tem ou você não tem. Ela não dá para você ter 80% de fé. A fé e a dúvida não caminham juntas. A fé é a convicção absoluta, é uma certeza absoluta que vai acontecer. E acontece. Mas e quando não acontece? Aí eu vou contar um pedacinho para vocês. A minha irmã mais velha está aqui, minhas sobrinhas estão aqui, que não me deixam mentir. Nosso maior exemplo de fé é a nossa mãe. Minha mãe é uma mulher muito abençoada. Eu sei que como filha é meio duvidoso falar, mas é uma mulher de fé que abasteceu todas nós de fé, né? E nunca desistiu e nos ensinou também sobre oração. Porque a fé sem a oração não funciona. A oração é a nossa comunicação com o Pai. E desde pequenininha, minha mãe, a gente está com um problema assim, vamos orar. Às vezes a gente ficava bravo quando era adolescente já. Falava, mas achei que minha mãe ia dar resposta. Vamos orar. Eu falava, E hoje eu entendo, que bom que minha mãe fez aquele trabalho lá atrás. Agora eu falo com vocês, mães, o que vocês estão plantando na vida dos filhos de vocês? Quando eu passei no momento mais difícil da minha vida, 2 momentos muito difíceis da minha vida, foram bagagem que foi criada lá atrás, quando eu era criança e adolescente. Meu irmão tinha 5 aninhos. Minha mãe acordava ele, porque de madrugada, não por religiosidade, mas era um momento em que a gente conseguia reunir todo mundo. Por causa de horário de escola, uma irmã estudava à tarde, eu de manhã, meu irmão o dia inteiro, às vezes período integral, meu pai trabalhava. E de madrugada era o horário que a gente conseguia reunir todo mundo. E minha mãe acordava meu irmão, inclusive, de 5 anos. Vai falar isso hoje em dia. Imagina, meu filho dá um trabalho para pegar no sono, você acha que eu vou acordar ele de madrugada para orar? E, gente, o meu irmão era uma criança de 5 anos, ele ia, e às vezes ele ia capengando mesmo. Ia reclamando, ia bravo, mas ele estava lá, a gente se reunia em volta da cama, e ele estava lá ajoelhadinho, orando, e minha mãe puxava a oração, ela tomava essa frente. Você precisa ser, na sua casa, quem puxa. Ah, mas meu marido, começa por você. Eu vi muito isso na minha mãe. Às vezes minha mãe queria que meu pai tivesse algumas atitudes que meu pai não tinha. Ela puxava, e isso, pelo lado bom, contamina. E eu lembro que todo mundo orava um pouquinho, e quando chegava a vez do meu irmão, ele era de 5 anos, eu lembro dele orar assim, um pedaço, a gente até ria depois.
Mentira, a gente ria na hora mesmo. Ele orava assim, Senhor, eu gosto muito de traquinas. Um dia ele falou isso, eu nem sei se ele se lembra. Ele falou, eu gosto muito de traquinas, eu queria orar para o meu pai ter condições. Abre uma porta de emprego. Ele repetia termos de adulto. Mas, e veja bem, o meu irmão ficou uns anos fora dos caminhos do Senhor e tem voltado recentemente. Eu precisei usar de muita fé para crer na falta do meu irmão. Muita fé. Porque é engraçado, porque quando você toma uma posição de declarar, eu vou declarar, e eu declarava, o meu irmão servindo ao Senhor. Meu irmão dirigia adolescentes. E quando eu vi meu irmão completamente no mundo, aquilo me deixava tão triste. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Não importa se é só para mim e para o meu marido. Eu quero toda a minha família. Eu colei grau há 15 dias atrás, e no final da minha frase eu disse, com vocês eu sou mais feliz. E sou. E eu creio que toda a minha família, nenhum ficará de fora. Nenhum. Porque Deus tem isso para nós, não é só para nós. É para nós e para os nossos. É isso que o Senhor tem para nós. Bênção completa. Espera no Senhor. Não duvida. Meu irmão ficou 9 anos fora da igreja. Eu até compartilhei no grupo de conexão que a gente estava participando, que agora eu e meu esposo estamos liderando uma conexão. Inclusive, para quem não sabe o que é conexão, é um grupo que se reúne semanalmente, geralmente às quintas, às terças, e que você fica mais próximo, porque às vezes o culto você chega e você vai embora. E ali você cria uma conexão, né? Um nome muito próprio. E eu compartilhei a foto, eu passando no Instagram, de repente eu sigo o Instagram da igreja, meus pais moram em Campinas, eu vejo 2 cabecinhas que eu olhei na foto e falei, eu conheço essas 2 cabeças? Uma era fácil, porque meu pai usa aparelho auditivo, eu vi o aparelho dele, eu falei, esse do lado eu conheço, esse corte de cabelo, ele é policial, tem um corte próprio. Eu falei, meu irmão? Eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz, eu dei um print, mandei para ele, eu falei, Igor, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel. Gente, o meu irmão está até dizimando. É muita fé. Mas foram 9 anos de muita crença no Senhor para que isso acontecesse. E conforme a gente declarava, quantas vezes eu, voltando de Campinas, eu desabafava com meu esposo. Nossa, Luiz, parece impossível. Parece difícil demais. Porque até teve uma vez que a gente orou, ele não estava, ele tinha ido trabalhar. E num turno da madrugada que ele trabalhou, meu pai orou e falou assim, vamos orar? Vamos orar. E a gente declarando sobre a vida do meu irmão. E aí, no outro dia, na mesa de almoço, ele disse assim, ai, nunca mais eu volto para a igreja. E principalmente para a igreja do pai, que é o pai e a mãe vai. E aí eu olhei e falei, e minha mãe ficou tão tristinha assim. Eu falei, Igor, não precisa disso. Aí, onde que ele estava? Além de ter voltado para o Senhor, estava lá na igreja. Deus é muito bom. Ele sabe como nos alegrar, como nos agradar. E isso foi abastecido em mim, que no momento difícil a gente chora, porque a gente não é o incrível Hulk, a gente não é Mulher Maravilha, a gente tem sentimento, a gente não pode invalidar os nossos sentimentos, porque senão você desperta um outro lado das suas emoções, que é uma depressão, porque você esconde sentimento. Aí vem uma síndrome do pânico, porque você engole sentimento. Vem compulsão alimentar. Vem ansiedade. E o que não falta hoje são diagnósticos nessas áreas, né? E nos momentos mais difíceis que eu fui enfrentando, o Senhor foi me lembrando. Você já sabe como agir. Bota em prática. Em 2015, eu fiz a Rema, aqui em Ribeirão Preto. E lá nós tínhamos, até o pastor comentou, um desses domingos de pregação, ele comentou esse bordão, e eu e meu sobrinho, um olhou para o outro e falou assim, nossa, na hora a gente lembrou do Rema, que foi tempo de preparo, não é tempo perdido, é tempo investido. Muita coisa que eu aprendi ali, em 2015, eu precisei usar em 2020. Porque eu poderia falar assim para você, quando você aceita Jesus, não vai vir dificuldade ou vai ser mais fácil. Eu vou estar mentindo.
o dia mau ele vem. Pode ser um luto, pode ser uma perda, pode ser na área das finanças, pode ser qualquer outro problema. E nesse dia, se você não tiver com o seu espírito abastecido só com a sua alma, você sucumbe. Já ouviu falar de gente que morre de tristeza? Eu tenho uma avó que ficou quase 60 anos casada. Quando meu avô foi embora, minha avó praticamente sucumbiu. E a fé ela é um firme fundamento. Ela é mais real do que esse chão que a gente pisa. Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos deste mundo, mas nós vivemos nesse mundo. E é por isso que as aflições vêm. Mas a boa notícia ele deixou lá atrás. Eu estou indo, mas eu estou deixando. A pessoa, porque ele é uma pessoa do Espírito Santo de Deus. Você tem o próprio Deus que habita em você, e isso não é uma utopia. É carregada de poder. Eu, quando fui montar a palavra, a mensagem, o Senhor falou, leva para compartilhar com elas. Mas aí eu estou indo para o meio, né? Deixa eu ir para o começo. Em 2020, no dia 1º de maio, em plena pandemia, eu e meu marido estávamos em casa. E eu, passando pela cozinha, senti uma dificuldade para engolir. Como se tivesse um caroço na minha garganta. E falei, opa. E eu ouvi claramente, aí você vai falar, mas como que é essa voz? Com essa voz que eu estou falando com vocês, aquela voz que a gente chama de voz da consciência, mas eu tinha consciência absoluta que não vinha de mim. Faça um ultrassom de tireoide. E eu olhei para o meu marido, que estava sentado na sala, e falei, amor, eu senti uma dificuldade para engolir. Ele falou, não, calma. Toda vez que você sai, você vai até no mercado de luva. Ele falou, você não está com Covid? Eu falei, não, mas eu nem pensei em Covid. Eu falei, eu senti claramente para fazer um ultrassom de tireoide. Ele, ultrassom de tireoide, assim? Eu falei, é. E, na época, estava difícil para marcar consulta. Os médicos tinham parado consulta eletiva, era somente emergência. E eu tenho uma amiga muito especial, a Roberta. Na época, hoje é convertida para a glória de Deus. Deus é muito bom. Se batizou. Na época, a Roberta era casada com um médico que atendia a Unimed. Fez o pedido para mim. E foi difícil eu convencer ele a me dar um pedido de ultrassom de tireoide. Ele falou, mas não, pelo que você está me dizendo, mas foi um caso isolado, você não sentiu mais esse incômodo? Eu falei, não. E ele disse assim, então eu vou te pedir um de cervical. Eu falei, Edson, mas eu queria muito fazer um de tireoide. Ele falou, tá bom, vou te dar a contragosto. Eu falei, ok, eu sei que o médico é você. Mas agora eu estou te pedindo na amizade, tem como ser o de tireoide? Ele falou, ok. Fez o pedidinho, eu marquei. O Luiz estava em um projeto, na época ele ainda viajava, não trabalhava remoto, e eu fui sozinha para o hospital da Unimed fazer o exame. E quando eu me deitei, o médico começou, né, então ele vai falando, a enfermeira vai anotando todo o laudo, e ele, lado direito, falou, tal, tudo o quê. E eu trabalhei 11 anos num centro médico, então eu tenho noção de algumas coisas. Eu trabalhava na área financeira, mas eu atendi linha de frente também durante 5 anos, então a gente vê muita coisa. E quando ele foi para o lado esquerdo, nódulo medindo tanto, espessura, tal. Eu já olhei para ele, porque eu tinha certeza absoluta de que eu ia fazer, ia ser uma coisa na minha cabeça e ficaria tudo bem. Porque eu declarei assim antes de sair de casa. Eu levei um susto, olhei para ele. Aí ele terminou, né? Não podia falar muito, porque ele estava pressionando essa área. Quando ele terminou, eu olhei para ele e falei, doutor, eu sou forte, eu aguento, pode falar, o que eu tenho? Ele, não, você tem um nódulo. A gente vai precisar puncionar, fazer a punção para descobrir se ele é maligno ou benigno. Eu falei, ok. Aí a gente faz uma coisa que não deveria fazer, porque eu fui pesquisar o CID, e no CID estava TIRADS 5. Para quem não sabe, TIRADS é a grande suspeita de malignidade. Quando eu vi 5, só faltou ele escrever, quase certeza absoluta de que ela tem um nódulo maligno, né? E falei, ok, sigo crendo. Não era para ter, mas tem um nódulo. Então, eu vou crer que eu vou fazer a punção e não vai dar maligno. E eu comecei a orar, comecei a declarar, crendo
Você não tinha medo? Tinha muito medo, mas eu queria mesmo assim. Porque a fé, ela não é uma fé cega. Ela não nega as circunstâncias, você sente. E mesmo você não querendo fazer, por disciplina, você faz. Todos os dias você queria orar? Não. Mas como é que você faz? Eu oro mesmo sem vontade. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E nós temos que ser maduros na fé. Porque o resultado, ele vem. Mas você tem que ser disciplinado. E isso não é fácil. Mas você vai se abastecendo. Eu vou dar uma dica para vocês também. Não se isole. Tenha amigos. Tenha pessoas de Deus do seu lado. Porque muitas vezes a fé do meu marido, a fé do meu pai, não como uma muleta, mas como um apoio, me levantaram em Deus. Porque tinha dias que eu acordava muito triste. Mas eu tinha amigos fiéis me levantando. O doce Espírito Santo nunca me faltou. Sempre esteve presente. Mas eu precisei de pessoas do meu lado me ajudando. Então, ame o coleguinha da igreja também. Porque, como diz meu pai, ele é prometido para você para a eternidade. Não vamos brigar com família, com amigos, porque nesse dia você também vai precisar deles. Enfim, fizemos a punção, meu marido foi comigo no dia. A gente fez com o chefe responsável de ultrassonografia da Unimed. Foi muito carinhoso comigo, foi me prometido que ia demorar de 20 a 30 minutos. O senhor foi muito bom, não durou nem 10, porque não tem uma anestesia, é uma agulha grande, que eles perfuram por fora e entram até alcançar o nódulo. Você não pode tossir, você não pode engolir, você tem que ficar bem quietinha. Assinei um documento que eu poderia passar muito mal e retornar para o hospital. Nada disso aconteceu. Fiz minha compressinha de gelo, ficou tudo certo. Meu marido volta para o projeto, em Barretos. E aí eu recebo uma ligação, uns 5 dias depois. Natália, sua punção ficou pronta. Você pode vir retirar? Aí meu radar, algo errado. Eles disponibilizariam para mim, pela internet, se tivesse tudo ok. E eu fui no chaveiro, pegar a chave do carro, e o Espírito Santo disse para mim, chama um Uber, vai de Uber. Eu falei, essa voz eu conheço, e ela não é minha. Comecei a tremer, mas contida, chamei o Uber e fui. Para quem já foi no Olhos d'Água, na Unimed, tem uma escada rolante. Aquela escada rolante parecia que não tinha fim. Subi, sentei, tremidinha. Natália, o doutor Adilson quer conversar com você. Falei, ok. No que eu entro, ele, cadê o marido? Falei, ok, já entendi tudo, né? Falei, doutor, hoje ele não veio, está a trabalho? Ele ficou me olhando, do tipo, falo, não falo? Falei, pode falar. Aí eu sentei, ele falou, Natália, o seu exame deu positivo. Falei, o que é isso? Falei, positivo para mim é gravidez, né? Ele falou, o seu exame deu positivo para malignidade. Você está com um câncer, certeza absoluta, 99,9%, na tireoide. Naquele momento, a alma grita. E a alma, ela nunca se converte. Nunca. Que são as nossas emoções. O que você sentiu naquela hora? Muito medo. Muita tristeza. E o que você pensou? E ali ele terminou de falar comigo, quando eu desço as escadas rolantes, para vocês terem uma ideia, eu tive que tentar, porque você tem que se equilibrar. Eu, pelo menos até hoje, tenho que me equilibrar na escada rolante. Eu tentei umas 3 vezes achar o degrau certo para ir, porque eu tremia muito. E eu pensava, por que eu? Senhor, por que eu? Eu tenho uma vida fiel com você, Pai. Eu te honro, por que eu? Eu só conseguia pensar isso. E eu quero ligar para o meu marido, eu quero ligar para o meu pai e para a minha mãe. Peguei o Uber de volta. Falei, por isso que o Senhor mandou eu não, porque eu ia tremer muito para dirigir. Você pega um pedacinho de pista, não ia ser sábio. Então, o Senhor é maravilhoso.
voltei de Uber. Quando eu pego o telefone e ligo para o Luiz... o Luiz é muito maravilhoso na minha vida, gente. Eu enalteço mesmo a vida do meu marido, porque foi uma das coisas que eu tive que usar na minha vida, foi fé para casar. O Senhor me deu um marido muito abençoado. Eu falo que ele é o meu freio, o Senhor equilibra bem, né? Quando ele atendeu, eu falei, meu amor, chorando, desesperada. Luiz, deu maligno, desesperada. E o Luiz, num silêncio, falou, amor, eu não sei como, mas eu estou muito em paz. Eu estou em paz. Eu sinto paz. Falei, Luiz, eu estou desesperada. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi no domingo, o Senhor trouxe, eu lavando louça hoje de manhã, o Senhor me trouxe à memória esse momento. Quando foi no domingo, depois dessa quarta-feira, nós estávamos deitados. O Luiz quis dormir um pouquinho à tarde e eu estava muito agitada, eu não conseguia dormir, mas eu fui junto com ele. E eu lembro que eu estava triste, porque Satanás começou a minar minha mente, porque o nosso campo de batalha é a mente. E eu triste, o Luiz virado para mim, dormindo profundo. E começou a vir, você vai morrer. O Luiz vai casar com outra, obviamente, ele é novo. Você não vai ser mãe, você vai ficar sozinha numa UTI, você vai fazer químio, você vai fazer rádio, você vai ficar careca. Tudo que, com certeza, uma pessoa, quando recebe um diagnóstico de câncer, pensa. E aquilo, na hora, eu não identifiquei. Eu fui mergulhando nas minhas emoções. E aí o Luiz acordou, como um susto. E eu estava chorando, ele olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, Luiz, eu estou com medo. Eu não quero morrer agora. Quero viver muita coisa com você. Eu sei que o nosso lugar não é aqui. Mas eu quero viver ainda tudo que Deus tem para nós. Eu não quero ir embora. Ele olhou para mim e falou, você não vai embora. E chorou também. Pegou na minha mão e falou, crê. Crê. Se levanta, Natália. O inimigo está minando a sua mente. Você não cria que não ia ter nódulo? Cria. Você não cria que não ia ser maligno? Cria. Então, agora você vai crer que você vai ser curada. A obra da cruz do Calvário já foi conquistada a cura para nós. Toma posse disso. E aí, foi um processo, porque eu descobri em junho, começou em maio, veio a certeza em junho. Quando eu fiz a cirurgia no dia do aniversário do meu irmão, dia 26 de agosto, porque não era tido como uma cirurgia de emergência, tinha muitas pessoas entubadas, muitos leitos ocupados. E foi um tempo de preparo, desde a descoberta até o dia da cirurgia. E eu cria, com uma certeza que eu não sei te explicar. Eu cria que ia chegar o dia, eu não ia fazer a cirurgia. Mas, às vezes, a gente tem que sair do trono de Deus e deixar Ele ser Deus. Porque Ele faz como Ele quer fazer. É lógico que a gente agrada ao coração. Eu tenho certeza que o Senhor ficou feliz comigo, com a minha fé. Porque depois que eu me levantei, porque é assim, gente, a gente chora, bate, levanta, sacode a poeira e vai, avança. Nós não somos dos que retrocedem. Eu criei, por isso eu falei, a fé tem uma voz. Você precisa falar. Em alto bom som, para o inimigo ouvir no que você está crendo. A fé não fala o que os olhos veem. A fé fala o que Deus fala. E eu comecei a orar de madrugada também, que era um momento que eu fechava a porta do quarto, fechava a porta do corredor e ia sozinha para a sala. E o Senhor um dia me disse, nesses dias de oração, Ele falou, pega um caderno, um papel, e escreve alguns versículos para você declarar na primeira pessoa. E tinha esse caderninho lá, parado, que é da empresa onde o Luiz presta serviço. Peguei o caderninho, falei, o Senhor hoje me falou, leva para elas verem como que é. Tem uns devocionais aqui, tudo datado 2020. Mas aqui mais para o final, eu separei, o Senhor foi me dando versículos de cura, e eu declarava na primeira pessoa.
e cria absolutamente. Às vezes eu tinha até que... Eu marchava, às vezes o Senhor falava para mim, marcha e declara. Era de madrugada. Apartamento é um caixote em cima do outro. E eu sei em quem eu tenho crido. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada. E declarava, às vezes eu falava, nossa, estou pisando muito forte, isso aqui dá eco. Mas o Senhor falava, continua. 3 da manhã, 4 da manhã. Quando eu não acordava, raramente acontecia. Um dia eu estava em Campinas, acordei no outro dia chorando. Minha mãe falou, o que foi? Eu falei, mãe, não acordei. Minha mãe falou, calma, isso é religiosidade. Está tudo bem, você descansou. Essa noite o Senhor queria que você descansasse. E aí eu fiz esse caderninho, e uma das coisas que... tinha, acho que uns... Estou tentando achar aqui, versículos para declarar. Tem aqui, em média, acho que uns 15 versículos. Por exemplo, Salmo 103:3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Na palavra, há promessa real. Isso aqui não precisa ser reescrito. É atual. É um manual de vida para o cristão. A fé é um estilo de vida do cristão. Isso aqui não está desatualizado. Você só precisa crer. Tinha um outro versículo aqui, por exemplo. Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Eu lembro que às vezes eu estava tomando banho e eu falava, poxa, câncer. Nada, aí vinha o Espírito Santo, nada é difícil demais para ti. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando Satanás vem te minar, você traz, falando, dando voz. Nada é difícil demais para o Senhor, Satanás. Eu sou curada, eu creio. E aí, eu peguei esse caderninho hoje, ele estava guardadinho. Vou até mostrar aqui para vocês. E eu declarava, e é um caderno hoje que eu guardo de recordação. E o Senhor falou para mim, leva, né? Tenho também um livrinho que eu até vou recomendar para vocês, chama Orando a Palavra, da Valnice Milhomes, é uma pastora de Deus. Não fala borracha, não fala heresias. Porque às vezes você fala assim, o que eu vou orar? Minha mãe falava, eu falava, mãe, parece que me falta a palavra em português. Então, parece que eu estou repetitiva. Minha mãe falava, o Espírito Santo é criativo, ele te inspira. Quando você se dispõe a orar, ele vai trazendo palavras para você que você nem imagina, fala, nossa, mas eu nem sei esse termo. Mas quando falta em português, ore em línguas. Você está orando a resposta. Às vezes o inimigo vem e fala, calma de ser boba. Nem você sabe o que você está falando. E aí você responde, eu posso não saber, o meu Senhor sabe. É uma comunicação direta. Ele não quer mesmo que você ore em línguas. Porque, inclusive, para você orar em línguas, você precisa ter fé. Porque senão parece que você está orando bobeira. O que você está falando? É isso que ele traz. Mas você tem que ir munida para a guerra. Munida. Isso aqui para o mundo é uma Bíblia. Para mim, isso aqui é tiro de 12 na cara do capeta. Eu podia falar inimigo das nossas almas. Podia dar um nome bonito para ele. Que também tem esse nome. Mas quando ele vem, ele não vem devagar. Ele vem de uma forma sutil. Mas ele pega pesado, porque ele não tem dosinha de mim nem de você. Isso aqui para o mundo pode ser um caderno. Para mim, isso aqui é dinamite. Esse livrinho tem dia que é granada. E aí vai. Eu vou munida. Tem dia que é desse jeito que tem que ir. Porque você não sabe o que dizer. Tem dia que você não sabe. E aí você vem preparada. E tantas coisas a gente se prepara na vida. Por que não para o mais importante, que é o mundo espiritual? E casa nenhuma, gente. Casa nenhuma fica de pé sem oração. Um lar sem oração é um lar sem telhado. Começa com o ventinho frio, até que vem a tempestade, e aí está tudo alagado. E aí é mais difícil. Para que remediar se eu posso prevenir? E aí a gente foi se preparando em oração. Eu
absolutamente que eu não ia precisar fazer cirurgia. Eu queria que iam fazer um ultrassom em mim dias antes, iam falar, Natália, seu nódulo... Gente, eu estou falando uma coisa para vocês que eu imaginava cada vez que eu orava. Eu imaginava assim, Senhor, obrigada. Eu declarava assim, tá? Senhor, obrigada, obrigada, meu Deus, porque eu vou lá fazer ultrassom, eles vão falar que esse nódulo sumiu, aleluia. Eu queria sim. Eu tenho uma irmã do meio, a Thaís, ela é psicóloga. E ela me fez uma ligação 2 dias antes da cirurgia, preocupada comigo, cristã, em amor. Falou, Nata, em casa ninguém me chama de Nath, nem Natália. Se me chamam assim, eu já sei que estão bravos comigo. Mas é Nata. Nata, eu estou te ligando porque eu queria te falar que se por um acaso você for para a cirurgia, que está tudo bem. Lucas era médico, um dos discípulos de Jesus. Ele age como ele quer. E Deus quis assim para mim. Foi uma cirurgia curativa, mas eu fui para a mão dos médicos. E o Senhor usou assim. Ele pode usar remédio, ele pode usar cirurgia, ele pode usar cura instantânea. Ele é um Deus multiforme. Ele trabalha de diversas formas. E a gente não pode estabelecer como ele vai fazer. Ele sabe como faz. E eu lembro que na época eu fiquei muito triste com a minha irmã. Eu falei, pai, liguei para meu pai. Minha irmã não está crendo junto comigo, pai. Não, filha, ela tá com cuidado com você. Ela só está preocupada de você ir para a cirurgia depois e ficar chateada com Deus. Eu falei, nunca. O ar que eu respiro é o meu Deus. Hoje, quando eu olho, vou escovar os dentes ou me arrumar, que eu olho no espelho e vejo essa cicatriz, que eu passo a mão, eu lembro quem Ele é. Eu devo a minha vida ao Senhor. E quando tudo passou, porque você faz a cirurgia, e depois vem um resultado de biópsia, eu não precisei tirar a glândula inteira. Deus foi maravilhoso comigo. Eu tirei apenas a lateral esquerda. E não precisei fazer nem iodoterapia. Mas vem o resultado depois próprio, que é retirado o material, né? Qual é o tipo exato. E, para a glória de Deus, foi o tipo mais comum, que se chama carcinoma papilífero. E eu não precisei fazer nenhum tratamento, a não ser todos os dias de manhã eu tomo um comprimidinho para repor essa metade que foi retirada. E Deus foi tão maravilhoso, porque tinha um exame que você faz também, se eu tivesse tirado toda a glândula, que chama PET scan. É um exame do corpo inteiro para ver se você ainda tem outra célula cancerígena. E eu não queria fazer. E Deus foi tão bom que eu também nem esse exame precisei fazer. Quando passou tudo isso, precisamos usar a fé de novo. Meu marido teve uma depressão, porque ele teve que se fazer forte durante todo esse processo. E nós tivemos... Só declararam? Só oraram? Nós fizemos também o que o mundo natural nos oferece. Ele procurou terapia. Um pastor maravilhoso, que ajudou, um psicólogo, pastor maravilhoso, uma bênção. Fiz também terapia com a esposa dele, que também é pastora e é psicóloga. E tem muito crente que é relutante com medicação. Não seja. Deus pode usar um remédio para te curar também. Tem pessoas que ficam sofrendo por religiosidade. E quando tudo isso passou, que eu já estava com o emocional bom, físico tudo ótimo, chegou um luto na nossa família. Minha irmã mais velha que está aqui, quase 27 anos de casada. O meu cunhado faleceu, foi uma morte devido ao Covid, ele teve um infarto, então não foi uma morte esperada. Ele passou mal às 6 da tarde, às 9 da noite ele faleceu. Que a gente acredita que foi antes, porque a médica vinha, tentava falar e não conseguia, porque minha irmã estava muito abalada. E quando o luto vem, se você também não tiver, porque o luto, pode falar propriamente dito quem passa por ele, né? Quando ele vem, se você não tiver firme em Deus, é muito difícil.
E a Bíblia ela é um manual de vida que as pessoas falam, a vida não tem manual. Para nós cristãos, tem sim. Ela te dá a direção da vida do ventre, substância informe, até para o dia da morte. É diferente passar as coisas com Deus. No dia da pressão, debaixo de pressão, da adversidade, da dificuldade, faz toda a diferença você ter como aliado pessoas de Deus ao seu redor, o Espírito Santo dentro de você e a prática da palavra. E veio o luto, nós passamos também por ele. Foi difícil, mas não é uma ilusão, é uma verdade. Um dia nós vamos se reencontrar com o Newton. Só uma passagem. Aqui é momentâneo. Um dia nós estaremos de volta junto dele. Eu falo com muito amor desse meu cunhado porque ele começou a namorar minha irmã 10 anos mais velha que eu. Depois, quando vocês conhecerem ela, vocês vão ver que nem parece. Minha irmã é bem jovem. Eu que estou mais gastadinha. Preciso fazer uns botox. Mas minha irmã, ela começou a namorar o Newton. Ela tinha 15 anos, ele era 10 anos mais velho que ela. Ele tinha 25. E eu tinha 5. Então, eu cresci com ele presente. Ele me tratava como uma filha. Antes de eu me casar, eu morei 3 vezes com eles. E ele me tratava como uma filha. Então, foi um luto muito sofrido. Muito sofrido. Mas um dia, a gente vai estar juntos de novo. Passado tudo isso, eu estou contando isso para vocês terem uma ideia de que as pessoas dentro da igreja passam por lutas. Mas passa não é um lugar de permanência. É leve e momentânea a tribulação. Você vai passar. Você não vai permanecer nessa situação. E o Senhor te prepara para usar das suas feridas para você ajudar outras pessoas. Porque é impressionante o que vem de gente me pedir oração e que me conhece pouquinho, às vezes trocou uma palavra ou outra comigo. Nath, eu queria te pedir oração por um filho meu que vai fazer um exame delicado. Eu me senti tão feliz. E é uma área que eu sei falar com propriedade. Hoje, o luto, porque foi fácil aceitar a morte da minha avó com 96 anos. Foi fácil aceitar a morte do meu avô com 84. Mas e uma morte repentina com 54, que você questiona a Deus, Senhor, mas ele não podia viver mais 10, 20, 30 anos? Uma filha, na época, de 14, uma de 24, outra de 23. Um pilar foi embora. Mas a gente caminha, porque é isso que o Senhor faz com a gente. Ele nos dá força para continuar. Passado tudo isso, que foi 2021, o câncer de tireoide foi 20, 21 foi o luto do meu cunhado, em 2022, o Senhor foi muito maravilhoso na nossa vida, nos presenteou sem a gente se programar com uma gravidez. E a gente ficou muito feliz. Com 9 semanas eu fiz o exame de sangue, descobrimos que era um menino, demos o nome de Noah. E ele já era muito amado. Eu não tive tempo de sentir ele mexer. Mas eu já amava tanto, gente. E isso, às vezes, realmente, aquela frase velha de mãe e de vó. Você só vai entender o dia que você for mãe. Você só vai entender o dia que você for mãe. E quando nós escutamos o coraçãozinho dele com 8 semanas, foi o barulhinho mais gostoso que a gente pode, porque ali cai tua ficha. Que a mulher ela tem um enjoo, ela tem... Mas cai a sua ficha de que tem algo sendo gerado dentro de você quando você escuta aquele coraçãozinho batendo. E com 13 semanas, nós fomos fazer o morfológico, às 7h30 da manhã, e na madrugada, falei para o Luiz, vou para a sala, vou orar, não estou bem. Aí ele falou, você está passando mal? Eu falei, não, estou triste, estou angustiada. E eu fui orar, ele falou, amor, é que você não tem uma boa experiência com ultrassom. Você fica ansiosa. Eu falei, não, amor, é uma percepção do meu espírito. E eu fui preparada para ouvir. Seu bebê tem a coluninha assim, o cérebro está assado,
E quando nós chegamos lá na clínica, uma médica grávida me atendeu com uma empatia elevadíssima. Depois eu fui descobrir que ela tinha perdido já 3 bebês. Por isso foi tão empática, tão amorosa. E nós recebemos um diagnóstico de óbito fetal. Foi muito difícil, gente. Muito difícil. E nós escolhemos o caminho emocionalmente mais difícil, porque eu tinha 2 caminhos. Ou curetagem, que emocionalmente falando é mais fácil, você já fecha o ciclo, encerra tudo e está tudo feito. Eu não tive um aborto espontâneo, eu tive um aborto retido, então eu não sangrei e perdi meu bebê. O coraçãozinho dele apenas parou de bater. E ela falou, bom, você tem esse caminho, ou você pode ir para casa, aguardar até 8 semanas, 2 meses, e esperar o seu corpo expelir naturalmente. Assim você preserva o seu útero, porque uma curetagem, por mais cuidado que a gente toma, ela agride um pouco o útero, né? Eu já estava com 35 anos. Falei, não. Olhei para o meu marido. No natural, eu falaria, eu quero ir para a curetagem. Mas ali, o Espírito Santo respondeu por mim. A gente se olhou, eu falei, não, a gente vai para casa e nós vamos aguardar. Quando eu fui para casa, ela vai usar a fé de novo. A fé você usa diariamente, mas em algumas circunstâncias você tem que usar uma dose muito maior. E quando a gente foi para casa, falei, 2 meses, 13 semanas, eu estava quase de 4 meses. Eu tinha um calumbinho de barriga. Você está grávida e você não está. Eu ia tomar banho, quando eu vinha, passava o sabonete, assim, eu chorava. Só que aí eu já tinha entendido, em 2020, que eu não precisava mais perguntar o porquê. Quando a gente voltou para casa, eu coloquei aquele louvor, a Ele a glória. E eu não fui louvar porque meu filho morreu. Mas eu fui louvar porque eu sabia que o Senhor estava fazendo algo que eu não tenho essa visão de água. Ele já esteve no meu futuro. E ali eu fui louvar, Senhor, obrigada, porque você está me poupando de alguma coisa, ou ao meu filho, ou a nós dois. E eu fiz uma oração de entrega, devolvendo o nosso filho para o Senhor. Falei, eu sei que aqui só está o corpinho dele. E eu sei que o Senhor sabe o quanto eu vou aguentar, não vão ser 2 meses. E eu acordava de manhã, eu ia para a sala orar também sozinha, porque eu tinha vergonha antes de marchar na frente do Luiz. Eu fui para a sala e eu colocava aquele louvor. Mesmo que eu não veja ou não sinta, o meu Deus já está trabalhando por mim. E eu declarava aquilo. Senhor, eu não estou sentindo cólica, eu não sinto nada, mas eu creio que o Senhor já está fazendo alguma coisa, porque o meu filho já está com você. Então não faz mais sentido ele estar aqui, Pai. Termina isso para mim, Senhor, completa esse ciclo. Está tudo bem, eu já entendi, eu já devolvi, está doendo, mas termina isso para mim, Pai. E 1 semana exatamente depois, foi como eu pedi ao Senhor. Foi rápido. Não se baseia na experiência dos outros, porque eu fui ver vídeos no YouTube de outras pessoas que tiveram perdas assim. E a pessoa super exaltando, que sentiu muita dor, e o Luiz falou para mim, para com isso. Você está alimentando a sua alma. Você está trazendo desespero. Cadê a palavra que te traz esperança? Por isso que é bom você andar junto com alguém. Se você ainda não é casada, você vai ter uma amiga para te falar isso, você vai ter uma irmã de oração para te falar isso, você vai ter um parente próximo. Eu falei, nossa, é verdade, né? Que sabedoria. E eu parei de ver aquilo, porque estava me deixando muito ansiosa, porque a pessoa falava, você vai sentir muita dor, e que não sei o que. Eu falei, Senhor, eu não quero isso. E foi muito tranquilo, foi rápido, só eu e meu marido em casa, foi numa madrugada. Deus foi muito bom. Fizemos o ultrassom, meu útero estava limpo, aconteceu por completo. Mesmo no difícil, no problema, na dificuldade, o Senhor também age. Lógico que eu poderia estar aqui contando para vocês que eu fui para a maternidade e peguei meu filho no colo. Mas eu posso falar para você que mesmo na hora de um sangramento na sua casa, que o seu bebê, uma substância informe,
Ele saiu na minha mão. Eu não tinha outro lugar para colocar o meu filho, a não ser no lixo. Mas ali era só o corpinho dele. Falei, Senhor, quando eu for para uma maternidade, vai ser para a vida. Eu creio que o meu ventre vai gerar vida. E eu creio mesmo, viu, gente? Creio com toda a fé que há dentro de mim. Várias vezes o inimigo já veio querer soprar outras e outras coisas na minha cabeça. Mas eu não fico com o que ele diz. Eu fico com o que o Senhor fala. E passado tudo isso, veio um tempo de refrigério, porque é assim, tá? Eu até quero abrir aqui, estou terminando. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago é Novo Testamento, mais para o finzinho da Bíblia. No versículo 2. Tiago 1, 2. Eu vou ler para não tomar o tempo de vocês, tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diversas, não é uma ou duas. Agora, graças a Deus, nós estamos num tempo de refrigério. Mas a chuva vai vir de novo. E é nisso aqui que eu estou pautada. Porque quando vier, é tiro de 12. É bazuca, é canhão. Eu não posso dar mole para quem não dá mole para mim. Só que tem uma diferença. A vitória, ela vem para quem crê e não para quem para no caminho. A vitória, ela vem mesmo parecendo que você perdeu. Só parece. Você não perdeu. Hoje eu ajudo mulheres que perderam filhos. Se me falasse antigamente, nossa, eu perdi um bebê, eu ia me compadecer, eu ia trazer palavras de conforto, mas hoje, quando você passa na pele, você sabe a dor que é. Ah, então o Senhor fez você perder um bebê para ajudar outras pessoas? Não. Mas dentro dessa oportunidade, dentro dessa situação, o Senhor gera oportunidade para ajudar outras vidas. Nada na nossa vida é em vão. E para encerrar, eu queria ler com vocês. Eu nem vou pedir para vocês abrir, para não atrapalhar vocês. 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. É a parte A do versículo. Nós somos justos do Senhor, somos justiça de Deus. E aqui fala, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quando você for orar, ora crendo que você está sendo ouvida. Não é uma ligação. Quando você fala com alguém, fala, você está aí ainda? Está silêncio? Ele te ouve. Você vai ser respondido. Pode ser não no tempo que você quer, mas ele vai te ouvir. E por último, Jeremias, também não precisa abrir para não tomar o tempo de vocês. 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quando fala clamar, é orar. Esse é nosso diálogo com o Pai. E a gente não precisa de ninguém para intermediar. O véu foi rasgado, a ligação é direta. É direto com Ele. Ele te ouve. Vocês me procurarão e me acharão. Ele está prometendo. É uma promessa. A Bíblia é toda feita de promessa. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vida de crente tem que ser pautada, de cristão, em fé e em oração. Obrigada, gente. Obrigada por poder dividir isso com vocês. Obrigada, primeiro, ao meu Deus. Porque essa oportunidade de hoje é um presente para mim. Quando tudo eu passei, eu falei, Pai,
Eu queria que as pessoas sentissem o que eu sinto sozinha nessa sala orando, na sala da minha casa. Eu queria que as pessoas entendessem quem você é, porque tem muita gente ainda sobre engano, sem conhecimento na tua casa. E eu quero que as pessoas vejam quem você é. Nós temos o caráter de Cristo em nós. Basta a gente praticar. Obrigada.